Hare Krishna, boa noite. Então, você pergunta como podemos identificar o que é néctar e o que é veneno dentro deste mundo material. Bom, então, o mundo material ele é regido por Prakriti, ou seja, por uma energia de Krishna, né? E essa energia de Krishna, ela possui as gunas, né? Guna significa corda, aquilo que está nos atando. Então, de certa maneira, no mundo material nós estamos presos, né? E nós estamos sendo influenciados também pelos nossos sentidos, pela nossa mente, que se conecta com os elementos materiais, né? Então, Krishna, ele explica isso, né? Prakriti kriya manani gunait karmani sarvasaha ahankara vimudatma kartaham iti manite. Então, Krishna ele está dizendo que nós pensamos que somos os autores, né, das atividades. Entretanto, essas atividades elas são conduzidas, né, pela energia Prakriti, pela essa energia material. Então nós não temos muito controle das situações que acontecem conosco. Ou seja, nós podemos pensar, de certa maneira, que temos algum controle, e nós também desejamos, né, controlar, e nós desejamos também algum tipo de poder, né? Então, isso é algo que está relacionado muito com esse aspecto do ego, né? Como nós pensamos que somos os autores das atividades, então nós temos a tendência a achar que tudo está sob o nosso poder, ou seja, que nós vamos ser mais poderosos, né? Ou seja, se nós temos dinheiro, se nós temos conhecimento, se nós temos boas qualidades, enfim. Existe essa tendência, né, da entidade viva, né, condicionada, né, de Vatma, dela pensar que pode controlar tudo. Então o mundo material, ele na realidade está cheio de veneno, né? Ou seja, então se nós analisamos entre veneno e néctar, o que mais tem é veneno, né? Infelizmente essa é a notícia. Ou seja, por quê? Porque a cada passo no mundo material é um perigo, né? Eu, como dizia também, né, Guimarães Rosa, viver é muito perigoso, e é verdade. Ou seja, a cada momento você pode se encontrar com um obstáculo, e no mundo material existem mais obstáculos, mais coisas desagradáveis do que agradáveis. Claro que nós temos a tendência de florear muito, temos a tendência de botar, né, uma tinta, né, pintar um pouco todas as nossas experiências, né, que nós temos no mundo material, mas ao final nós podemos até experimentar um pouco de felicidade, né? Se nós queremos desfrutar do mundo material, então você pode experimentar um pouco de felicidade, mas depois você vai ter sofrimento, depois existe todo um enredamento da entidade viva no mundo material. Então isso é o veneno do mundo material. Então o mundo material ele está te dando a oportunidade para você desfrutar, ele está te dando a oportunidade para você controlar, para você viver independente. Isso é o mundo material, isso é o veneno do mundo material. Só que nós não vemos isso como um veneno, ou seja, nós vemos isso como um néctar. Então, quando nós, por ver isso tudo como néctar, nós estamos bebendo veneno, né? Então se explica, né, se dá um exemplo, que nós somos tatashta. Tata significa rio. Tatashta significa nas margens de um rio, ou seja, nós estamos numa posição marginal, ou seja, que nós não estamos ou seja, nossa posição é que nós não estamos nem na matéria e nem no espírito.
ou seja, nós somos tatástata, ou seja, nós estamos no meio. E como somos marginais, tatástata, nós podemos ir tanto para um lado ou para o outro. Você é tatástata. Então, aí se dá o exemplo, quando você tem um copo de leite e um copo de água com cal, e aparentemente é a mesma coisa, né? Mas quando você bebe o copo de leite, você se nutre, né? Mas quando você toma água com cal, você se envenena. Então, na realidade, nós estamos experimentando muito veneno no mundo material. E em nome de néctar, ou seja, nós queremos realmente algo, né, que possa satisfazer, né, os nossos desejos, que possa satisfazer os nossos anseios. Entretanto, isso nunca acontece. Então, a felicidade sempre ela é adiada. Então, num local onde a felicidade sempre é adiada, que esse é o mundo material, então esse não é um local para a gente colocar a nossa energia de uma maneira definitiva. Claro que nós devemos realizar algumas coisas no mundo material, e essas coisas são relativas, né? Do plano de vista relativo, nós podemos realizar muitas coisas, entretanto devemos desenvolver uma visão de onde está o néctar, né? Onde está o néctar no mundo material. Porque aonde está a oportunidade para experimentar algum néctar nesse mundo material. Então, a felicidade, ou seja, esse néctar, ele está dentro de nós. Então, essa é a conclusão dos Vedas, né? Que você tem que buscar dentro de si o néctar, você tem que buscar dentro de si a felicidade, não fora. Porque toda vez que você busca fora, toda vez que você projeta para fora algo que possa, ou seja, que você acha que pode satisfazer a sua necessidade, isso é ilusão, ou seja, isso que nós chamamos de Maya. Maya, essa energia material, essa energia que nos faz acreditar que nós somos tão importantes assim. Né? Isso é como um teatro, uma grande novela, algo que realmente não tem muita consistência. Por quê? Porque tudo aqui é temporário. Então, se é temporário, e se existem tantas dificuldades nesse mundo material, as dificuldades, né, causadas pelos agentes divinos, né, ou seja, pelos agentes da natureza, as dificuldades causadas pelas outras pessoas, ou seja, pelas outras entidades vivas, dificuldades causadas pela nossa própria mente, pelo nosso próprio corpo, né? Nós chamamos isso de kleshas, de misérias. Essas dificuldades, né, de átmica, de báltica, de dávika, todas essas misérias, elas estão nos consumindo. Ou seja, por quê? Porque a entidade viva, ela está... O objetivo da entidade viva é escapar dessas misérias, né? Então, ou seja, se nós, por exemplo, se existe muita chuva, nós vamos nos abrigar da chuva. Se existe muito calor, nós vamos nos abrigar do calor, nós vamos procurar um ventilador, um ar-condicionado. Se existe muito frio, nós vamos colocar, né, agasalhos, né? Se existem terremotos, nós vamos tentar nos proteger desses terremotos e assim por diante, né? Ou seja, e realmente isso não funciona muito, ou, de certa maneira, são paliativos, né? Então nós queremos resolver esses problemas de uma maneira paliativa, ou seja, nós queremos colocar band-aid, né, em um ferimento que realmente não vai ser contido como band-aid. Então, se você coloca um band-aid numa hemorragia, isso não vai funcionar. Por exemplo, se você aqui, né, é picado por uma cobra, você coloca um band-aid e vai descansar tranquilamente, isso não vai funcionar. Então, da mesma forma, no mundo material, nós estamos sendo, né, picados, né?
pela serpente do tempo, né? Que realmente está corroendo, né, a nossa existência. Isso é o veneno do mundo material, ou seja, o fator tempo. O fator tempo que agora ele diminui, né, a nossa existência, o fator tempo que não nos deixa existir para sempre. Então, e esse é o nosso desejo. O nosso desejo é existir para sempre. O nosso desejo é ser feliz para sempre. Ou seja, essa é a nossa vontade. Entretanto, nós não vamos conseguir isso. Então, o mundo material ele é cheio de veneno. Ou seja, o veneno ele está sendo destilado dentro de nós mesmos, né? Ou seja, através da inveja, através da luxúria, né? Através da ira, da cobiça. Então, tudo isso são venenos que nós temos agora. Ou seja, isso está dentro de nós e não existe nenhuma maneira de se livrar disso a não ser com um processo, a não ser que nós possamos executar um processo genuíno, um processo de limpeza do coração. Então, qual é a parte onde nós devemos limpar, né? É o coração. E é a parte que talvez seja menos, né? menos visada, né? Porque, por exemplo, quando você entra no mercado, né, você vai ver muitos produtos de limpeza, né? Existe um corredor assim que existe sabão em pó, água sanitária, enfim, rodo, buchas e vários tipos de utensílios de limpeza para a limpeza externa, né? Entretanto, para a limpeza interna, você não vai encontrar nada no supermercado. Se você chega ali e pergunta, quero limpar o meu coração, os caras vão falar, vai para o psiquiatra, meu filho, porque você está precisando ser internado, né? Mas, na realidade, o que nós queremos é isso, é limpar o coração. Isso é o néctar. Ou seja, o néctar do mundo material é quando você enxerga que você precisa limpar o seu coração, que você precisa realmente se purificar. E qual é a maneira de limpar o coração? Nós temos essa maneira, que é através do canto do Mahamantra Hare Krishna, do canto dessa prática, né, da yoga. Isso limpa o coração. Isso é algo que é para a alma, é para o coração. Então, quando você canta, né, você está limpando o coração. Você está realmente capacitando, né, o seu mundo interno a receber algo superior. Porque algo superior somente vai poder descer, somente vai poder se estabelecer no seu coração se ali estiver limpo. Essa é a ideia. Então esse é o néctar, a possibilidade de uma conexão superior. Então o mundo material ele pode ser realmente muito miserável, né? Ou como diz o verso, na Kaler Doshaminderajan Asti Reko Mahangunaha Kirtanyateva Krishnasya Muktesanga Parambraji. Ou seja, que Kali Yuga é um oceano de misérias, um oceano de defeitos, né? Kaler Dosha. Mas existe uma boa notícia, que por você cantar o santo nome, você pode se liberar facilmente desse oceano, né, material. Então, o veneno no mundo material está aí, né, mas também o néctar está, ou seja, porque você pode olhar para um plano superior. Então, apesar de estar no mundo material, apesar de estar rodeado de veneno, você pode vislumbrar, você pode idealizar um mundo superior. Né? Isso é um idealismo. Né? Um idealismo. Então você tem que ser um idealista. Se você quer viver no mundo material bebendo o néctar e não tomando veneno, você tem que ser um idealista. Por quê? Porque você tem que controlar os sentidos, você tem que ser humilde, né? Você tem que ser tolerante, você tem que respeitar os demais, não pedir respeito para si. Então, essa é a base da nossa filosofia.
Então isso é néctar, quando você, por exemplo, percebe um objeto no mundo material e você não quer desfrutar desse objeto. Você não quer realmente assenhorar-se de nada nesse mundo material, porque você entende que tudo pertence a Deus, tudo pertence a Cristo. Então essa concepção é uma concepção muito elevada, é uma concepção de que você vai estar vendo, né, percebendo o néctar. Porque é muito fácil você realmente viver no plano do veneno. Ou seja, o veneno não é algo que você toma e que você se envenena e você acha que é ruim. Não, ao contrário, você se envenena e você acha que é muito bom, né? Ou seja, isso é Maia, isso é o poder de Maia, né? Você está bebendo veneno, pensando que é néctar, e você está achando, né, que tudo isso é uma maravilha, né? Ou seja, você não pensa na morte, você não pensa na velhice, você não pensa na doença, né? Você só pensa em experimentar o veneno do mundo material, ou seja, aquilo que o mundo material lhe entrega, e você aceita isso de maneira muito fácil, né? Então esse é o veneno. O veneno no mundo material, ele está aí para afastar você da sua verdadeira essência, né? Ou seja, qual é a sua essência? Divira Swarupa Roy Krishnera Nityadasa. Você é uma alma, você é um servo de Krishna, você tem uma conexão divina, você tem uma junção divina. Isso é o néctar. Então você poder perceber isso, aí está o néctar. Então o néctar vai estar aonde? Na boa associação. Quando você realmente busca uma boa associação, quando você busca elevar a sua consciência, quando você busca ver o lado positivo, né, das coisas, ou seja, quando você realmente busca viver num plano idealizado, né, no plano do amor. E o amor significa sacrifício, que você tem que estar disposto ao sacrifício. Imagina, nós estamos vivendo numa escola do amor. E essa escola do amor significa sacrifício, né? Desde quando você acorda até o momento em que você vai dormir. Então, esse sacrifício é um sacrifício que você realmente não sente uma dificuldade em fazê-lo. Por quê? Porque você está vivendo num idealismo. Então, quando você vive num mundo ideal, ou seja, quando você vive num plano onde as ideias elas são perfeitas, por quê? Porque Deus é perfeito e porque você quer também se conectar com o todo perfeito, porque você é uma parte do todo perfeito. Então, você vai perceber que você está sendo capacitado para desenvolver algo além dessa concepção material. Concepção material significa veneno. Por quê? Porque aqui existe a morte. Então, a morte é algo que está na vida de todos. E isso podemos dizer, é o veneno. Ou seja, por quê? Porque tudo que você fizer acaba em morte. Ou seja, parece um pessimismo, mas na realidade não é. Qualquer esforço que você faça no mundo material, isso vai levar à destruição, vai levar à morte, vai levar a algo que realmente é diferente do néctar. E nós falamos isso não é para as pessoas, então nós não vamos fazer nada, ficar de braços cruzados. Não, você tem que fazer tudo. Mas só que você tem que entender, né, qual é o seu objetivo. Por que você está aqui? E aonde você deve chegar. Ou seja, todas as suas atividades que agora você realiza e que de certa maneira são importantes, elas têm uma importância relativa. Por quê? Porque estão conectadas com o mundo material. E estar conectado com o mundo material é estar conectado com o mundo onde o veneno está sendo destilado.
E nós estamos bebendo isso, né? Pensando que isso é néctar. Então o néctar ele vai estar num plano subjetivo e não no plano objetivo. Então no mundo material existe o néctar? Existe quando você realmente experimenta uma vida espiritual, quando você experimenta o sacrifício, quando você se entrega, quando você busca o plano da rendição, quando você realmente tenta se estabelecer numa vida idealizada. Isso é o plano do néctar. E isso pode estar presente na sua vida, sim. Até todos os momentos da sua vida. Você pode estar consagrado a esse plano do néctar. Entretanto, quando nós pensamos, né, nas atividades do mundo material, né, ou seja, que é algo que está repetindo, ou seja, como disse Eclesiastes, não existe nada de novo debaixo do sol, né? Vaidade de vaidade. Esse é o pensamento, né? Tudo está acontecendo de novo, ou como diz o Bhagavatam, mastigar o mastigado. Como se dá esse exemplo, você pega uma cana, né? Então você coloca a cana na máquina ali de moer, né? E ela vai tirando o caldo, né? E aí novamente ele coloca a cana, né? E vai tirando tudo. Então mais ou menos isso, né? Que está sendo feito com a nossa existência, ou seja, quando nós simplesmente pensamos na matéria, simplesmente pensamos em satisfazer todos os nossos desejos materiais, ou seja, nós estamos sendo engolidos, né, pelo mundo material. E isso é o mundo de veneno. O mundo do néctar, quando você realmente pode experimentar a imortalidade. Aí está o néctar, que você é imortal, que você realmente tem um propósito superior na vida. Esse é o plano do néctar. Gora Brahmananda.